Fala comigo, Tricolor, seja muito bem-vindo ao Quintal Tricolor. Vamos falar muito de Fluminense e Bahia, jogo que acontece 9h30 da noite, jogo fora de casa com o nosso Tricolor, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e nós esperamos encontrar algumas respostas, algumas soluções dentro dessa partida, até porque na primeira rodada o Fluminense deixou muito a desejar. Aquela vitória escapou das mãos do Fluminense por conta de alguns erros de posicionamento ali na zaga. E assim, muita gente está na bronca com o Fernando Diniz por causa dessa improvisação de Martinelli na zaga. Com a bola no pé, o Martinelli tem desempenhado um ótimo papel como zagueiro. Mas na hora das jogadas aéreas, realmente tem deixado muito a desejar. Só que isso aí é entendível da parte do jogador, não do treinador. Eu acho que essa improvisação já está na hora de parar. Em um jogo ou outro, beleza, ok. Mas todo jogo, Diniz, aí tu dá uma complicada. Mas a gente vai falar já já para vocês sobre lista de relacionados, sobre escalação e, claro, tudo que envolve essa partida entre Fluminense e Bahia pela segunda rodada do Brasileirão. Fluminense precisa vencer. Fluminense empatou em casa de um jeito que a gente não esperava, até deu algumas boas respostas. Melhorou a troca de passe, conseguiu finalizar mais, só que a pontaria deixou muito a desejar. E quando a pontaria não tá boa, você não pode cometer os erros defensivos que o Fluminense cometeu. Então a gente espera que o Diniz tenha corrigido para essa partida os erros do primeiro jogo. E por parte do Bahia, eles estão desesperados. Eles perderam de virada na primeira rodada. Então o Bahia também tem que dar uma resposta para sua torcida. Espero uma vitória do Fluminense. Não acho que o Fluminense vá para a Bahia só passear, mas não acho que vai ser uma vitória tão tranquila. Porém, eu confio sim que o Fluminense vai trazer um bom resultado de lá e voltar com os 3 pontos pro Rio de Janeiro. Então a gente vai falar sobre lista de relacionados, provável escalação e outras coisas que envolvem também essa rodada do Brasileirão. Só para eu tirar uma dúvida com você, já conferiu quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Ainda não? Dá uma olhada lá na tabela do Brasileirão e vê quem é o artilheiro nesse momento. Lima, dorme com esse barulho, acorda com esse barulho, passa o dia com esse barulho na cabeça. Lima é o artilheiro do Brasileiro e vai estar em campo hoje, tá? Lima vai estar em campo hoje, já estou adiantando para vocês. Então, antes da gente passar para a lista de relacionados, não esquece de se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo, curtir esse vídeo, já curte logo, não espera chegar no final do vídeo não. Curte o vídeo logo agora, que é para tu não esquecer aquele comentário bacana que eu quero saber de você, qual vai ser o placar da partida de hoje. E lógico, ativa todas as notificações, porque saiu notícia, saiu novidade aqui do Quintal Tricolor, a gente vai estar aqui trazendo para vocês e vai chegar aí na sua mão no mesmo momento. Saiu o vídeo, saiu notícia, vai aparecer aí para você, tu vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Fluminense, na mesma hora, sem erro, sem ladainha, sem lero-lero. Então, não esquece de ativar todas as notificações. Então a gente começa trazendo para vocês a lista de relacionados. Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes são os 3 goleiros selecionados para essa partida. Alexander, André, Antônio Carlos, Arthur, Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Germancano, Isaac, Jean Lucume, John Arias, John Kennedy, Justin, Cauã Elias, Lima, Manuel, Marquinhos, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Samuel Xavier. Esses foram os jogadores escolhidos por Fernando Diniz para estarem na lista de relacionados e podem, quem sabe, atuar com a camisa do Fluminense dentro dessa partida, trazendo pra gente, claro, o resultado que a gente espera, que é uma boa vitória fora de casa. Então, mediante essa lista de relacionados, a gente tem a provável escalação para trazer para vocês, mas antes da gente trazer a provável escalação, a gente vai dizer para vocês quem está fora, quem não pode atuar nessa partida, como vocês viram na lista de relacionados. Se já não está ali, já não pode. Marlon, joelho direito. Keno, tornozelo esquerdo. Gabriel Pires, joelho esquerdo, é muita lesão no joelho. E o Lelê também fora por conta de lesão. Felipe Melo e Marcelo poupados, ou seja, nós teremos 2 alterações de forma clara e objetiva. Isso aí, sem dúvida. O Fernando Diniz vai ter que mudar de qualquer jeito. Não tem como ele não mudar, já que ele poupou alguns jogadores e outros estão do lado de fora por conta de lesão. Então, para trazer para vocês aqui o recorte lá do Globo Esporte, tá? Da provável escalação do nosso tricolor. Samuel Xavier na direita, Manuel e Martinelli na zaga, na esquerda, Diogo Barbosa, meio de campo, André, Lima e Ganso no ataque, Marquinhos, Arias e Germancano. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Fernando Diniz pode, de novo, mudar a escalação do Fluminense. Como vocês viram, ali mostra como se Manuel fosse ser o titular. Porém, dizem por aí que quem pode estar atuando no lugar do Manuel é o Felipe Andrade ou o próprio Antônio Carlos, nosso zagueiro americano. Algum dos dois pode estar
tomando essa vaga do Manuel no time principal, até porque a gente sabe que o Manuel ainda não está 100% fisicamente. Se estivesse 100%, ele já estaria jogando há mais tempo. Foi poupado da última partida, inclusive, por conta desse problema físico. O Martinelli, a princípio, está garantido como zagueiro. Não tenham dúvidas disso. Entrada do Diogo Barbosa na esquerda. Me agrada e me agrada muito. Me agrada uma barbaridade. Gosto do Marcelo. Gênio, cracaço. Só que Diogo Barbosa tem pulmão, tem casca, dá mais liberdade para o meio de campo, dá mais liberdade para o ponta não ter que voltar tanto. Me agrada muito essa entrada do Diogo Barbosa no time principal. E claro, dá uma equilibrada melhor no sistema defensivo, porque a gente sabe que o Marcelo deixa alguns espaços, na hora de voltar é mais difícil. Diogo Barbosa me agrada muito. Quando joga, vai ser titular mais para frente? Duvido muito. Marcelo vai continuar sendo titular do Fluminense pela esquerda durante muito tempo, não duvidem disso. Mas eu gosto quando o Diogo Barbosa atua por conta da questão defensiva. E tem uma estaturazinha boa também. Não é tão baixo, nem tão alto, mas ajuda um pouco com essa altura que tem. Outra mudança que pode estar acontecendo é que a gente talvez não veja nessa partida Germancano atuando como titular. Alguns portais, algumas notícias trazem a ideia de que Fernando Diniz estaria colocando John Kennedy para atuar hoje como titular do Fluminense. Sim, John Kennedy poderia estar atuando no lugar do Germancano e também existe uma outra possibilidade, sacar o Lima do time principal e o Fluminense jogar com aquela escalação com 2 camisa 9, que é o John Kennedy e o Germancano, aquela mesma escalação que o Fluminense usou na Libertadores em alguns momentos, quando o Fluminense jogava com apenas 2 meios de campo. Essa mesma formação pode estar acontecendo hoje à noite contra o Bahia. E o Fluminense precisa vencer. Ninguém tem dúvida disso. O Fluminense precisa pontuar bem. É o início de brasileiro. Então você começar bem o Campeonato Brasileiro te garante lá na frente fôlego. Te garante lá na frente que você pode poupar em um jogo ou outro e de repente empatar uma partidazinha ou outra mais à frente. Hoje não é momento para isso. Hoje o Fluminense tem que criar gordura, tem que criar casca. O Fluminense tem que se manter na elite, no topo da tabela do Brasileirão. Então tá na hora do Fluminense vencer. E o Diniz parece que vai tentar uma dessas variações. Ou o John Kennedy joga no lugar do Germancano, ou ele vai sacar Ganso ou Lima. Ele não vai sacar o André, tá? O André tá mantido no time titular. Ou ele vai sacar Ganso ou Lima e botar o John Kennedy para estar atuando ao lado do Germancano. Vocês têm noção do quão ofensivo é esse time do Fluminense? A gente vai jogar com um zagueiro que não é zagueiro, que é volante, tem uma ótima saída de bola. Martinelli com a bola no pé, enquanto zagueiro não tem do que reclamar. O problema dele é posicionamento. O problema dele é jogada aérea. Só que sair a gente entende também por conta da altura, não ser a posição que ele está acostumado a jogar. Mas me agrada essa saída de bola com o Martinelli. Aí você tem lá na frente Marquinhos que está voando. John Arias a gente não precisa nem falar. Falar do John Arias é chover no molhado. John Arias está jogando uma barbaridade desde o ano passado e nesse início de temporada, para mim, ainda é o melhor jogador do Fluminense. E aí você teria John Kennedy e Germancano brigando ali por espaço dentro da área com os zagueiros para poder fazer o gol Fluminense. Então, é uma escalação muito ofensiva, é um jeito muito ousado do Fernando Diniz, mas se não for ousado, não é o Fernando Diniz. Concordam comigo? Independente se ele está acertando, se ele está errando, se ele está inventando, se não for ousado, não é o Fernando Diniz. Então, essas são algumas variações desse Fluminense que a gente pode estar vendo logo mais às 9h30 da noite. Como eu falei lá no começo, o Fluminense precisa vencer, dar uma resposta clara para a nossa torcida de que aquele Fluminense de 2023 pode retornar. Sofremos ainda com problemas físicos por conta de trazer alguns jogadores mais à frente por conta dessa pré-temporada que foi tardia por conta do Mundial do ano passado e está no jogo. Problema físico vai acontecer por conta disso, a gente sabe. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo, o Diniz vai encontrar as melhores soluções. O Bahia está muito desesperado. Perdeu o primeiro jogo de virada e vai querer dificultar. Mas eu acredito muito que o Fluminense vem com uma vitória para o Rio de Janeiro. Vem com os 3 pontos. Fácil, difícil? Acho que vai ser um jogo difícil, um jogo truncado, porque o Bahia joga em casa e quer a vitória. O Bahia não vai deixar o Fluminense chegar lá, jogar bem e só. O Bahia também vai querer jogar futebol. O Bahia também vai querer fazer gol. O Bahia também vai querer os 3 pontos do mesmo jeito que o nosso tricolor. Torcendo muito e acreditando que mais tarde vem essa vitória. Aqui no nosso canal, no Quintal Tricolor, vai ter a nossa live de terça-feira. Está mantida, só que a gente vai antecipar ela para as 8 horas da noite, já que o jogo é 9h30, geralmente a nossa live de terça começa às 10. Hoje, às 8 horas da noite, tem live aqui, a gente vai estar junto com o nosso amigo Serrote, da Cerro Flu, e com o nosso amigo Rafael, da Falando de Flu, nosso amigo Diego, desculpa, da Falando de Flu, para a gente poder trocar muita ideia e falar de tudo que envolve essa partida entre Bahia e Fluminense, 9h30 da noite pelo Brasileirão. Torcendo muito por uma vitória, não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os conteúdos aqui do Quintal Tricolor.
também não podemos deixar de falar para vocês ativarem as notificações. Todas as notificações, saiu notícia, chega para você em primeira mão. Tamo junto, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.